Hoje nós começamos a ver as técnicas da agricultura sintrópica, né? O que Ernst desvendou, os instrumentos, as estratégias, os princípios que o planeta usa para fazer a vida prosperar. Só que antes da gente ver as técnicas realmente, que é o coração da nossa série, eu acredito que é a parte fundamental. Você entendendo as técnicas, você já deu um passo para se livrar das receitas. E essa é a ressalva, esse é o alerta que Ernst faz para nós, para a gente não ser um vendedor de receita. O que significa isso? Você aprende alguma coisa nessa tecnologia, eu vou dar um exemplo, fazer canteiros, cortar os pedacinhos de madeira, colocar na rua que a gente vai andar, e você vai para a Patagônia, ou vai para a Europa, ou vai para a Colômbia, para onde for, você repete isso. Então você não consegue se desvencilhar daquela receita que deu certo no seu lugar. Então isso é fundamental. E como que a gente se livra das receitas? O primeiro passo é entender esses instrumentos que a natureza usa. O segundo passo é você conhecer as espécies. Se a gente imagina um cozinheiro, um masterchef, um chefe de cozinha, ele conhece todas as técnicas da cozinha. Ele sabe fritar, assar, flambar, mas só isso não torna ele um chefe de cozinha. Ele tem que conhecer os ingredientes. E os nossos ingredientes quais são? São as espécies que a gente encontra no lugar. São as espécies que a gente traz de outro lugar que se adaptam àquele lugar. Como é que a gente sabe que nós estamos no caminho? Quando o seu sistema prospera sem você precisar de muletas, sem você precisar de insumos, sem você precisar de caudas ou venenos, o que for. Se o seu sistema vai prosperando e você não precisa dessas muletas, significa que você escolheu os ingredientes certos. Seria como uma orquestra, você é o maestro. Você não pode ser um músico que toca só um instrumento. Os instrumentos são todas essas espécies que a gente vai combinar e vai transformar isso em música. Porque quando eu vejo um sistema desse crescendo, vigoroso, para mim é como se fosse uma música. Uma música de Bach, de Mozart. É a harmonia na natureza, você sente isso no corpo. Então, eu vou dar um exemplo de vocês ficar presos a receitas. Esse sistema aqui, apesar de você ver a laranja tá bonita, podia estar mais bonito ainda. Porque eu me prendi a uma receita que Ernst fez lá na fazenda da Toca, uns anos atrás. Eu vi aquilo maravilhoso, eucaliptos bombando, tudo crescendo vigoroso, com mombaça. Aí eu cheguei aqui e falei, não, tem que plantar mombaça. Só que na minha região, aqui o solo, ele tem poucos minerais disponíveis para as plantas. E na beira da rodovia, o andropógo com 3 metros de altura, crescendo num solo compactado, um pouco beneficiado pela chuva que escorre do asfalto, e eu não enxerguei isso, porque eu estava preso a uma receita. Quando nós começamos a usar o andropógon, nós não precisamos de adubo. Aqui nesse sistema eu coloquei fosfato, coloquei adubo, cama de frango, mas o mombaça não reagiu porque foi pouco. Porque eu forcei num sistema de acumulação no início uma planta de alta fertilidade, que exige uma fertilidade maior. Aí o mombaça não nasceu. Nasceu algumas toceiras, depois de 3 anos. O sistema patinou, porque eu forcei plantas de um sistema lá na frente, eu forcei aqui no início. Aí quando a gente pegou e plantou andropógon, que na escala de capins, ele é um capim que precisa de pouca fertilidade, estabelecemos o andropógon, aí depois nós plantamos milho, e depois jogamos sementes depois de 2 anos, e o mombaça veio com pouquíssimo adubo, porque o andropógon criou uma fertilidade melhor para ele. Aqui a banana não foi bem, porque é um lugar seco. A banana morreu, nós tivemos que arrancar. Então, esse é o segredo. Nós aprendermos as técnicas e nós termos uma visão ampla daquele ecossistema que nós vamos trabalhar. Conhecer cada espécie. Não menosprezar nenhuma espécie. Ela pode ser a chave para a gente dar um passo na sucessão natural e fazer o nosso sistema andar. Então, hoje nós vamos ver as técnicas. Mas é fundamental que você conheça as espécies que você vai trabalhar, seja cultivadas, seja nativas, sejam exóticas. Conhecer bem. Assim, isso é o grande segredo para a gente se livrar das receitas. Então hoje nós vamos ver as técnicas criadas por Ernst Goethe
para estabelecer os nossos cultivos por uma tecnologia de processos e informação. Nós elencamos aqui então 8 técnicas. Isso pode mudar, pessoal, pode ser que de repente são 5, são 9. Isso foi uma sistematização que nós fizemos para tentar entender todos os instrumentos que Ernest tem na mão e usa para implantar os agroecossistemas. Então nós elencamos 8 estratégias, que é foco na fotossíntese, plantar em alta densidade, mantendo o solo coberto, usar a sucessão natural como ferramenta, concentrar energia, ou seja, muitas áreas degradadas têm pouca biomassa, então nós concentramos essa biomassa. Plantamos em linhas ou em ilhas, concentrando a biomassa. Capina seletiva e poda, respeitar a ecofisiologia das plantas e buscar por plantas que ecofisiologicamente são adaptadas ao lugar, sincronizar os plantios e tentar enxergar cada ser que nós encontramos no nosso agroecossistema, o que ele está fazendo de bom. Então hoje nós vamos ver parte e nos próximos episódios encerrar essa parte mostrando cada técnica no detalhe. Vocês tendo isso na corrente sanguínea, incorporando isso, nós vamos conseguir muito mais fácil ter uma lógica de encadeamento, de conseguir implantar os nossos sistemas. E eles têm que ser implantados, não podem falhar. Eu não posso implantar 1, 2 e não implantar o 4, e não implantar o 6. Eles são como se fosse gordura na carne, assim, estão entremeados, eles são simultâneos. Quando a gente esquece uma técnica, aí nós temos problemas. Nós temos explosões de insetos, nós temos explosões de plantas invasoras que ocupam o nosso sistema. Então, nós temos que sempre estar de olho se eu estou respeitando todas as técnicas, se eu estou fazendo isso de uma forma homogênea e simultânea. Então, o primeiro tópico é foco na fotossíntese. O que é foco na fotossíntese? É plantar em alta densidade, ou seja, nós vamos plantar as árvores que nós queremos, seja secundária 1, secundária 2, as climáxicas, em alta densidade. Não vai plantar no espaçamento definitivo lá. Uma castanheira, eu tenho 5 castanheiras num hectare, eu não vou plantar só 5 castanheiras. A estratégia que Ernest usa, vou dar o exemplo do cacau. Se você quer um cacau, o cacau ele planta 1.100 plantas por hectare. É 3 por 3, 3 metros por 3 metros. Cada cacaueiro ocupa uma área de 9 metros quadrados. Se você divide 10 mil metros quadrados, que é um hectare, dá 1.100 plantas. Mas se eu quero um cacaueiro aqui nesses 3 por 3, eu planto 100 cacaueiros. Por quê? Porque você plantando 100 vezes mais, você vai usar uma estratégia da natureza que é o seguinte: o nosso DNA ele manifesta apenas 1% dos genes na formação do novo indivíduo. Se ele manifesta só 1% dos genes, nós vamos plantar 100 vezes mais. Porque você vai ter o creme de la creme, você vai ter as melhores plantas estabelecidas. Vão crescer 100 cacaueiros, mas adultos vão ficar 100? Não. Nesse percurso, muitos insetos vão cortar, ou você vai cortar uma árvore, vai cair em cima de uma parte deles. Mas quando o cacau está produzindo, pode ser que tenha 2, 3 árvores naqueles 9 metros quadrados. E você vai selecionando as melhores das melhores. E muitas vezes as próprias árvores já mostram para nós o melhor lugar. Cresce 4, 5 vezes mais rápido aquele cacaueiro que foi plantado meio metro para frente desse outro cacaueiro. Então ele já está mostrando, olha, aqui ele achou um lugar bom. E o que nós não podemos esquecer, os arranjos estratificados, os jogos de espécies que nós escolhemos, de indivíduos. Então nós temos que ter todos os estratos plantados no início. Se nós conseguir 4 estratos, baixo, médio, alto e emergente, tá ótimo. O mais difícil é conseguir isso. Então, se você não tem, planta o que você conseguiu. Mas o mais importante é ter o jogo de todos os estratos. Você tem o jogo de todos os estratos, e não é só o jogo de todos os estratos. Esses arranjos de estratos, eles vão ser impulsionados pela dinâmica da sucessão natural. Como que nós vamos impulsionar isso? Por meio da poda.
A poda é o motor das transformações que vão acontecer no nosso agroecossistema. Você podando vai aumentar a matéria orgânica, consequentemente vai aumentar a fertilidade ao longo do tempo. E quando você poda, já tem aquela espécie lá embaixo que você plantou no início esperando entrar luz, esperando o material da poda. Você pega, por exemplo, numa mata nativa, o jatobá, por exemplo, ele pode ficar 25 anos, 30 anos na sombra das árvores grandes, esperando o momento que abre uma clareira para ele crescer e ocupar lá o estrato alto, ocupar o estrato emergente, que é o estrato dele. Então eu vou dar um exemplo bem claro nisso, que um exemplo que Ernest deu, e isso é muito didático. Nós plantamos no mesmo tempo, simultaneamente, todos os estratos e todos os ciclos de vida de cada estrato. Então vamos pegar só um único estrato para vocês entenderem. O estrato emergente. Nós temos muitas espécies emergentes. Castanheira, angelim, piquiá, isso na Amazônia. No sul, nós temos muitos. Vou pegar araucária, tem coco aqui no Nordeste, tem jequitibá na Mata Atlântica, noz pecanha emergente, pera é emergente. Então nós temos muitas espécies emergentes. Eu vou pegar três, de 3 ciclos diferentes. Então eu vou pegar a embaúba, que é uma emergente secundária 1. Uma embaúba que viva aí 15, 20 anos. Outra secundária 2, o guapuruvu, pode viver mais de 50 anos, emergente também. E vou pegar o jequitibá, que é emergente também, pode viver mais de 100 anos, 150, 200, 300 anos. Só que a embaúba cresce rápido. Ela cresce primeiro, na frente do guapuruvu, na frente do jequitibá. E aí você faz o quê? Ela já está lá com 3 metros, 4 metros, a gente poda ela, vai entrar luz. A embaúba rebrota. O material da embaúba aduba lá o guapuruvu, aduba o jequitibá, que estão crescendo devagar. E eles dão um estirão de crescimento, um pulso. É impulsionado. Então, são os distúrbios que nós causamos. E isso numa mata primária, qual é o distúrbio? São ventos, tempestades, furacões. Aí no ano seguinte, nós podamos de novo a embaúba, o guapuruvu já está maior e ele vai crescendo. Chega um momento, isso pode levar 3, 4 anos, o guapuruvu já está querendo ultrapassar a embaúba. Nós cortamos a embaúba no pé e agora é o guapuruvu que vai criar o nosso jequitibá. No ano seguinte nós podamos o guapuruvu, o material vai para o chão, aduba e o nosso jequitibá vai chegando. Depois de 6, 7, 8 anos, o jequitibá vai ocupar o lugar daquele guapuruvu. E a gente corta o guapuruvu no pé e se estabeleceu o jequitibá. Então nós fizemos num único extrato toda a dinâmica da sucessão. Mas isso acontece no extrato alto, no extrato médio, no extrato baixo, essa dinâmica das podas. Por isso que é importante no início a gente ter um jogo diversificado de espécies e extratos. Quanto mais completo, menos problemas de pragas, doenças, formigas nós vamos ter. Isso significa foco na fotossíntese. Mas quando a gente olha uma plantação de milho, um milho em monocultura, isso não é foco na fotossíntese? É. Cada centímetro quadrado da plantação de milho hoje está sendo ocupado com folha de milho. Nós temos esse exemplo atual, 90 mil a 120 mil plantas de milho por hectare. Isso dá 9 plantas de milho por metro quadrado. Isso é foco na fotossíntese. O problema é que isso é num curto período do ano e a um custo absurdo de insumos, de venenos, maquinaria pesada para a gente conseguir produzir esse milho. E esses custos não entram no valor final do produto. Isso os economistas chamam de externalidades da operação. Ou seja, quando a gente compra 1 quilo de feijão, 1 quilo de milho, nós não estamos pagando aquele valor R$3, R$5, um saco de milho R$30. Não, porque não entra naquele valor quanto custou a destruição dos rios, a contaminação do lençol freático por adubos químicos, por venenos. Isso não entrou no preço do feijão. E o pior, isso é só maximizando a fotossíntese em 3, 4 meses por ano. O resto do ano é terra nua, com todos os prejuízos que nós já falamos que a terra nua causa. A monocultura, por exemplo, do eucalipto. Lá em cima, ó, aqui, por exemplo, é só galho seco,
seco. Isso é uma floresta pirófila, ou seja, amiga do fogo. A fotossíntese só está aqui em cima, em poucos galhos aqui em cima. E isso cria canais de vento. Isso não cria, numa floresta estratificada primária, a gente tem um vórtex e a temperatura esfria de cima para baixo. Aqui não. Aqui nós temos uma temperatura e aqui está mais quente que aqui na copa das árvores. Então nós não criamos esse vórtex. O que nós criamos é uma evaporação maior da água do solo para cima. Por isso que nós falamos que eucalipto seca a terra. Mas se a gente fizer uma plantação de paricá, de jatobá, do mesmo jeito, vai secar a terra. Porque nós não vamos ter os estratos embaixo. Então ele vai ter o mesmo efeito do eucalipto em monocultura. E outro agravante que está naquele livro, A Vida Secreta das Árvores, que árvores plantadas em monocultura não formam associação com micorriza. São como crianças órfãos crescendo. E uma micorriza absorve muito fósforo quando faz associação com as raízes das plantas. Monocultura de banana é a mesma coisa, pulverizações semanais de fungicida para controlar moco, para controlar cigatoca, todas as doenças fúngicas causadas em decorrência da monocultura. E até herbicida para matar o capim entre as linhas. E a monocultura de laranja? A laranja é um exemplo clássico da agricultura convencional, que ela tem as doenças da moda. Nós já passamos pela tristeza dos citros, pelo cancro cítrico, pela leprose dos citros. Hoje a doença é o greening, uma bactéria que entope os vasos das laranjas e mata. Não tem cura ainda. É obrigado a erradicar o laranjal. E o agricultor olha a gramínea como um estorvo que tem que ser eliminado, então usa roçadeira central, roçadeira ecológica, que é feito para matar a gramínea, não é feito para a gramínea prosperar, porque ele vê a braquiária aqui como um incômodo para o seu laranjal. Não tinha cura para o greening, até Ernest Goethe criar um sistema como esse, que foi alguns anos atrás, feito na Fazenda da Toca, e eu sou testemunha ocular, que eu ajudei, trabalhei com o Ernest aqui um tempo, na Fazenda da Toca, e um dia no campo, o gerente da fazenda dizendo que antes, nas monoculturas orgânicas de laranja, que eram cultivos orgânicos, antes de Ernest implantar esses sistemas lá, eles faziam 57 pulverizações. Até a água do mar pulverizavam como fonte de micronutriente. 57 pulverizações por ano dá mais de uma por semana. O ano tem 52 semanas. E aqui a gente vê o capim prosperando. O capim não é estorvo. O extrato baixo, aqui ó, a gramínea africana como ferramenta para criar as nossas florestas. A gramínea da savana africana como ferramenta. Então tem os citros prosperando, a banana prosperando, o eucalipto sendo podado a 5 metros, tudo isso sendo triturado e espalhado no campo. Olha o verde dessa fotografia. Isso é fotossíntese a 1000 por hora. Então nós consorciamos cada planta no seu extrato. E isso, pessoal, não é uma coisa simples. É complexo, mas a partir do momento que nós entendemos e construímos os nossos agroecossistemas, isso se torna simples. Porque nós entendemos a lógica do sistema. Laranja extrato médio, banana plata extrato médio, sendo podada drasticamente para criar laranja, eucalipto como emergente. E aqui não dá para ver, mas nós plantamos aqui ainda, Ernest plantou 14 espécies de árvores do extrato alta, intercalando com alguns eucaliptos. Então o eucalipto como emergente é podado, a gramínea aqui, mombaça, do extrato baixo, e ele suporta essa quantidade de luz aqui. Aí eu perguntei um dia para o Ernest, mas Ernest, não foram tantas mudanças que nós fizemos assim? Na minha visão são pequenas mudanças, grandes transformações. Por que aconteceu isso? Ernest respondeu, porque nós criamos um ambiente melhor para o nosso carro-chefe, que é a laranja. Nós criamos um ambiente melhor para o capim, porque ele é o extrato baixo, ele não cresce a céu aberto. Mas aí vocês podem indagar, ué, mas a gente não vê laranjal embaixo de eucalipto, todas as laranjais que são produzidos hoje é a pleno sol. Nós não vemos pastagem, no geral, o colonião, que é a família aqui do mombaça, o gênero do mombaça, nós não vemos ele sombreado. Pois é, mas as plantas, elas não estão sozinhas na natureza. Elas foram, evoluíram, coevoluíram com plantas ao redor, com árvores ao redor. Quando nós vamos lá e extraímos da natureza uma planta que é do nosso interesse, a gente não olha a moldura. Isso é um melhoramento muito restrito.
Mas se a gente trouxesse a moldura junto às plantas companheiras, às árvores, nossas plantas iam sofrer muito menos, porque elas coevoluíram, elas cresceram juntos nesse sistema. Então olha só a maravilha que nós construímos. Isso é como se fosse um casamento arranjado. A laranja é da China, a banana é pantropical, o capim mombaça é da África, o eucalipto é da Austrália, aí tinha aqui a teca, que é da Ásia, que foi plantada, o ipê é do Brasil. Nós colocamos tudo isso junto. E se a gente entende os princípios que a natureza usa, não tem problema colocar tudo isso junto. Então o eucalipto não é estorvo. O eucalipto, ele é a ponte para a gente criar a nossa laranja. Um outro exemplo aqui, os experimentos propostos por Ernst para produzir soja. Isso nós fizemos aqui em 2018. Isso é capim Tanzânia. Isso aqui é soja não transgênica, uma variedade do Maranhão que nós plantamos. Isso aqui é a fila de eucalipto. Aqui nós plantamos, mas ele está pequeno ainda o eucalipto, mas dá para ver a banana aqui. Então nós podemos drasticamente a banana, podamos o eucalipto a 5 metros, podamos a copa, deixamos alguns galhos. Isso aqui foi cortado 5 vezes no crescimento da soja. Olha a soja crescendo, o eucalipto rebrotando, as bananas crescendo. E a gente roçou o capim aqui, ceifou, se possível de gilete, com ferramentas bem afiadas para o capim crescer bem e estimular a nossa soja a crescer vigorosa. Está aqui um outro experimento com trigo. Trigo plantado a 40 centímetros, 1,5 a quantidade de semente do sistema convencional. O trigo aqui nosso deu 2 toneladas. Mas são os primeiros experimentos. A gente vê que tem potencial para produzir na média. Aqui capim mombaça. Aqui, pessoal, foram 2 operações. Plantar e colher. Semear o trigo, semear o capim, semear o trigo e depois colher. Somente isso. Sem herbicida, sem fungicida, assim como na soja, 0 de veneno, 0 de herbicida, 0 de fungicida, 0 de qualquer insumo químico. Isso aqui é um milho plantado no andropógon. Nós plantamos milho com mombaça, conseguimos 5,8 toneladas por hectare de milho. Então um milho não transgênico plantado aqui. Roçamos 3 vezes, aqui é andropógon, nós roçamos 3 vezes o andropógon para produzir milho. E aqui as faixas de árvore crescendo. Ó. Isso vai ser a agricultura do futuro. Linhas de árvore com capim perene, a casa dos micro-organismos, produzindo exudatos, criando micro-organismos para alimentar o nosso grão. E a poda das árvores a 5 metros, todo o material triturado para alimentar as faixas de grãos. Depois que nós colhemos o milho, nós plantamos aqui ainda, ó, acumulamos o capim. Esse foi o experimento que deu 5,8 toneladas de milho por hectare. Está aqui a fila de eucalipto, aqui nós plantamos outra, mas está pequena ainda. Nós plantamos tomate cereja, produziu muito tomate cereja. Com o solo coberto o tempo inteiro. A gente abandona a enxada. É só mesmo aqui, ó, um tratorzinho para afofar o solo aqui no início, porque a gente acredita que com o tempo, nós plantamos uma parte aqui em plantio direto, sem afofar. Produziu igual o tomate. Então, as filas de árvores aqui, ó, isso aqui é no sítio semente, depois de algum tempo. Então, aqui o mogno, isso é plantar em alta densidade. Xixá, guapuruvu. E um sistema no sítio semente, ó, a placenta 1, cenoura com berinjela, beterraba e a linha de árvores aqui com bananas, fruteiras. Aqui seria o repolho ou brócolis aqui. Isso é fila de árvore aqui, fila de árvore aqui, e aqui dentro está sendo gestado a nossa floresta. Então essa castanheira aqui, ó, nós podemos plantar aqui, ó, na fila de árvore. Não vai atrapalhar em nada a gente colher a nossa hortaliça no início. Olha aqui o mamão no sítio semente em Brasília. Não é clima para mamão aqui, o cerrado, mas produz. Nesse sistema produz. Então a gente vê a produtividade da linha de árvores produzindo aqui. E a gente chega nesse ponto que quando a gente planta estratificado, nós temos que respeitar uma densidade de cada estrato. Então os emergentes aqui, a gente só pode sombrear esse andar aqui, ó, 20% dos emergentes. Só podemos sombrear 20%. No extrato alto, nós podemos sombrear 40%. Então aumenta a quantidade de copa aqui nesse andar. Então o emergente pode ser o jequitibá, a castanha, o jatobá, o ipê, o mogno. O extrato alto pode ser a copaíba, o baru, a jaca, o abacate. O extrato médio, a gente pode sombrear 60%.
Sendo que para mamíferos de porte grande, que é o nosso caso, as fruteiras que a gente consome se concentram aqui, no médio para o alto e também no baixo, que a gente tem café, cacau, jabuticaba. E aqui no baixo a gente pode sombrear de 80% a 90%, sobrando aqui alguns rasteiros que são 15%. E estratificação em todas as florestas do mundo ocorre, mais nos trópicos e menos se aproximando dos polos. Mas nós temos muitos estratos, né? Não são só esses 4. Se a gente conseguir 4, está excelente. Então aqui nós temos um exemplo clássico do plantio tradicional, milho com mandioca. O milho é da placenta 1, que é emergente, e a mandioca é da placenta 2. Por que eu chamo placenta 1? Porque são as culturas que vivem até 6 meses. E depois de 6 meses é placenta 2. Por que a gente chama placenta? Porque placenta é o que protege o bebê. O tecido que protege o bebê. E qual que é o nosso bebê? É a floresta que nós estamos gestando dentro desse sistema com hortaliças. E a gente vê aqui a estratificação. Ó. Isso aqui é numa praça em Brasília. Ó. Isso é uma manga e acima da manga o jatobá. Porque isso é um dos maiores empecilhos, as pessoas entenderem, plantar em alta densidade é plantar perto. Se a gente quer uma manga aqui, nesse lugar aqui, ela vai crescer, vai ocupar um espaço de 100 metros quadrados, eu tenho que plantar 100 sementes de manga em 100 metros quadrados. Não muda enxertada. A muda eu posso plantar no espaçamento definitivo, porque é caro, mas semente não. Eu planto 100 sementes onde eu quero um pé de manga. Isso nós encontramos numa praça, a manga está carregada de semente. Se a gente vê o caule, está quase fundido. Ó. Isso é a mangueira, isso é o jatobá. Quase fundido no mesmo lugar, os dois produzindo frutos, tanto o jatobá como a manga. E o mais importante é nós plantarmos aquilo que cresce bem no nosso lugar. Então, Nikolai Vavilov foi um dos primeiros pesquisadores a buscar os centros de origem das plantas cultivadas, né? Então ele viajou o mundo inteiro e ele definiu essas áreas por onde ele viajou, que ele chamou de centros Vavilov, onde tinha alta diversidade de plantas nesses lugares. Então a gente vê que na China se originou a soja, na Índia nós temos a jaca, aqui no Peru a batata, tomate, no México o milho. Então são lugares de alta diversidade de plantas cultivadas. Ele chegou a coletar mais de 200 mil espécies de sementes que plantou em mais de 100 centros na antiga União Soviética. E a gente vai pegar um exemplo aqui nosso, o abacaxi, nativo do Brasil. É importante a gente saber por que nós estamos falando de Vavilov. Porque nós temos que saber aquelas plantas que a gente está plantando, de onde vem, como que é o clima dela. Porque se eu quiser plantar aqui na minha região, no Cerrado aqui, eu quero plantar framboesa, blueberry, não vai crescer bem, porque precisa de frio, precisa de um outro tipo de fotoperíodo. Então é fundamental a gente saber de onde vem aquelas plantas que nós estamos cultivando no nosso lugar. Porque a gente sabendo isso, nós vamos conseguir criar o microclima ideal para ela. Então, o abacaxi que nós compramos no mercado, ele é plantado em monocultura pleno sol. Mas de onde vem o abacaxi? O abacaxi é nativo aqui do Cerrado, nós temos esse ananás ananasoides, o mesmo gênero do ananás comosus que a gente compra no mercado, as plantas são muito parecidas, mas nós vimos aqui populações nativas, elas não crescem a pleno sol. Essas plantas mais lindas que vocês estão vendo aqui, está embaixo de uma floresta. Ó. Uma floresta que produz um sombreamento para elas. Então o abacaxi é extrato baixo. Então se eu quero um abacaxi bonito na minha agrofloresta, eu tenho que plantar ele protegido por árvores. Olha esses abacaxis, é uma população de mais de 10 mil plantas que nós encontramos aqui no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Todas na mata ciliar do córrego, protegido por árvores. E no mesmo lugar, abacaxis a pleno sol. Feios, se a gente olha, ó, completamente diferente daqueles na sombra. Esses todos que eu estou mostrando a pleno sol. E eu fiquei pensando quando encontrei essa população, mas como que chegou a... Por que tem poucos abacaxis a pleno sol? Eles não crescem bem a pleno sol, mas algum animal, seja uma anta, um lobo, guará, comeu e largou a coroa. Isso é um lugar que não entra, gente, é um lugar fechado do Parque Nacional. Largou a coroa, ele enraizou, mas ele não prospera, porque ele não está no ambiente ideal para ele crescer. Ele precisa de sombra. Então, vamos plantar abacaxi com sombra. Olha aqui a pleno sol.
e olha a diferença na sombra. Esse a pleno sol e esse na sombra. Aí o que nós fizemos? Nós tiramos uma foto do que esse olho desses abacaxis mais bonitos está vendo, como que é a copa das árvores. Nós colocamos o celular ali em cima do olho dos abacaxis mais bonitos e tiramos uma foto do céu. Olha o que esse abacaxi está vendo. É copa e mais copas protegendo os abacaxis mais bonitos. Então ele precisa de sombra. Ó. Os abacaxis mais bonitos estavam sombreados. Então é só a gente recriar isso. Mas não só para o nosso abacaxi. Recriar isso para a nossa lixia, que é extrato médio, para o nosso café, que é extrato baixo, para o nosso cacau, que é extrato baixo. Recriar essa sombra. E aí vocês podem indagar, mas nós estamos vendo. Nós não vemos, não é muito comum ver café sombreado no Brasil. Sim, assim como pastagem com capim-mombaça não é comum, mas o melhoramento selecionou plantas tolerantes ao pleno sol. Mas na evolução dessas plantas, elas coevoluíram com uma moldura, elas coevoluíram dentro de uma floresta, dentro de uma savana. Então, se nós plantarmos ela como ela coevoluiu, como ela cresceu junto lá no ecossistema original, nós vamos dar as melhores condições para essas plantas crescerem. Elas não vão entrar em estresse e elas vão frutificar melhor, vão crescer melhor. E se elas não entram em estresse, não vão ter ataque de pragas, não vão ter ataque de doenças, não vão ter ataque de insetos. Como esse café aqui, ó, plantado no sítio Semente em Brasília, olha a jaqueira colada, produzindo aqui, colada com o café, os dois carregados de frutos. Porque nós estamos dando condições ideais para ele crescer. E a jaca é extrato alto, ela precisa de alguém por cima dela também. Um emergente fazendo 20% de sombra. Tá aqui, então a gente estratifica a floresta. Poda aqui os galhos embaixo, tá o café aqui, tá aqui a sombra mais para cima, ergue os galhos da jaqueira para liberar mais luz para esse café e a gente vai estratificando. Isso aqui é na Amazônia boliviana, citros, e aqui o frutapão sombreando um plantio de citros. Isso aqui é no Joaquim Mills, também na Amazônia boliviana, laranja Valência, e aqui o plantio de árvores sombreando os citros. E o Joaquim fez um estudo de brix, ele comparou com os vizinhos. A laranja dele tem um brix maior, é mais doce e não tem ataque de mosca das frutas e suporta melhor o carregamento, tanto que os atravessadores estão dando preferência para as laranjas produzidas por ele nesse sistema de sombreamento. E ele ainda produz aqui cacau, banana dentro do laranjal. Olha aqui as laranjas carregadas. E ele começou como monocultura. E foi quando conheceu o Ernest e eles fizeram essa transformação, transformando num sistema sintrópico. Lembrando de novo aqui a estratificação, ó, 20% dos emergentes, 40% de sombra dos altos, 60% dos médios, de 80% a 90% dos baixos e 15% dos rasteiros. E lembrando o que eu disse, que não é só 4 estratos. Ernest identificou 11 estratos. Nós temos os emergentes, o alto convexo, isso é o formato da copa. Ó. O alto neutro, então, é uma copa horizontal, o alto côncavo, uma copa mais côncava, o médio alto, o médio, médio baixo, baixo médio, baixo, rasteiro baixo, rasteiro. Isso seria as florestas tropicais. Então a gente vai afastando para os polos, vai diminuindo o número de estratos. Mas nós temos estratos até na Noruega, florestas estratificadas. Hoje então nós vimos apenas a técnica 1. No próximo episódio nós vamos ver a técnica 2, que é solo coberto, plantando em alta densidade. Por que é importante a nossa cobertura de solo ser viva e não apenas uma cobertura morta? Até lá, pessoal!